Bom dia, galera Smart! Vamos para mais uma live sensacional com um Smartano fora de série, o Ayrton. 116 arrematações, gente. Pensem nesse valor, 116 arrematações. O Ayrton vai ter história para contar pra gente nessa live? Eu acho que não é pouca não, é muita, hein? Cafezinho, estão servidos? Canequinha da Smart ainda, ó. Fala, Ayrton, beleza? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos, pessoal, tudo jóia? Prazer estar aqui, Pedro, com vocês e com Prazer todos te aí. receber, Ayrton. Obrigado aí por aceitar esse convite. É É isso, tanta a honra. experiência que eu fico aqui, ó, na expectativa de como que vai ser nossa live, porque 26 anos arrematando não é para qualquer um, viu? Então nós estamos todos aqui na expectativa, inclusive eu. Ayrton, vamos lá, de cara, se apresente para a comunidade Smart, fala quem que é o Ayrton, né, profissão de origem, como que você começou nos mundos dos leilões lá há 26 anos atrás, cara. Foi. Bom dia a todos, meu nome é Ayrton Miranda da Paixão, né? Eu tenho 52 anos e eu comecei a entrar no mundo dos leilões quando, inicialmente, eu fiz engenharia civil, tive passagem militar, fui em colégio militar, escola de cadetes, fui para a Academia da Força Aérea, mas acabou que em 1992, eu entrei, fiz o concurso para auxiliar judiciário da Justiça Federal. Aí era nível segundo grau ainda, eu estava fazendo engenharia civil, e depois eu larguei a engenharia civil na Federal e comecei a fazer direito, porque ter entrado no Poder Judiciário. E lá, comecei balcão, depois fui para o setor de expedição de mandados, de datilografia, né? O pessoal acho que nem sabe o que é isso, né? Curso de venda, datilografia, essas coisas, né? E aí lá, de vez em quando, eu via fazendo a publicação digital de leilão, aí fazia carta de arrematação, e eu ficava assim, depois para entender o que é isso, né? Como é que saem as coisas dos preços bacana, né? Os valores. E aí eu fui tentando entrar isso. Aí depois, só depois de 4 anos, né? Isso aí já foi em 1996, que aí eu comecei a ter coragem e começar a entrar com a arrematação. Aí foi primeiro para carros, né? Fui tentar em leilão de carro, só que era muito... e eu não entendia nada de carro, né? Então era eu e o Léo, um outro colega meu que fazia, e fomos tentando entrar com leilões de carros. Só que aí depois eu tomei coragem de tentar partir para leilão, porque era muito trabalho e muita concorrência também já no Palácio dos Leilões, né? E aí, então, aí eu fiz a primeira arrematação no antigo Banco Economiza, Mutual Apetrim Crédito Imobiliário, era o agente leiloeiro, né? E aí fiz a arrematação financiada extrajudicial, foi a primeira. Então foi assim que eu comecei nos mundos dos leilões. Que bacana. Assim, um pouco do que passou pela nossa história minha, do Pierre e do Renan também, que no trabalho a gente começou a ver passar processos, passar coisas de leilão barato. A gente falou, uai, que negócio é esse tão bacana assim para comprar por tão barato? Então, sua experiência no trabalho, você vislumbrou, né, essas arrematações, colocou o pezinho pelos automóveis e logo em seguida passou, né? Você falou, acho que 2 anos depois você começou Isso. a arrematar leilão de imóvel. Foi, a gente ficou tentando, arrematou bem, deve ter matado uns 18 carros, Corsa Super, Corsa Wind, a picape, aí, mas era muito trabalho. E aí eu fiquei com receio de o pessoal ficar falando de ser equiparado a ato de comércio, né? Muita compra e venda de carro, aquelas coisas todas, né? E a gente, como servidor público, fica meio receoso de ser enquadrado a equiparação da pessoa jurídica. Então vou começar a tentar uma coisa maior. Fiz leilão pegando dinheiro emprestado, lembro, dinheiro a juros, na Serjus, né? Muita loucura, mas graças a Deus deu
deu certo, e aí fiz a alavancagem, e acabou dando um bom retorno já no primeiro caso. E o primeiro já começou assim, bem, bem diferente, porque a primeira arrematação de imóvel já teve despejo, cara. Foi uma loucura. Nossa Senhora, 12 horas a diligência para poder tirar a pessoa que ela não saiu. Aí teve que ir com o caminhão da Mitran Mudanças para levar. Aquela típica arrematação que quando o ocupante não sai, aí tem que passar o dia todo lá listando os móveis que Exatamente. estão dentro do imóvel antes de retirar. Exatamente. Eu fiquei assustado. Foram 6 páginas, frente e verso, do cara listando, porque eu lembro lá que era da Maria Celeste, e o engraçado é porque só no negócio de relógios, eles listaram 148 relógios, eles acharam lá. Aí tinha que listar cada um, a marca e tal. Foi muito. Foi surreal, né? Já Mas. começando com causos, então, galera. Porque eu tenho certeza que em 116 arrematações e em 26 anos de arrematação, o Ayrton aqui vai ter casos inusitados aqui que vocês nunca escutaram, né? Vou pedir para o Ayrton para ele listar aí. A desocupação mais inusitada, o imóvel que mais deu lucro, o imóvel que deu prejuízo. Em 116 arrematação, prejuízo, ou pelo menos que deu menos lucro. Nós vamos tentar passar pelos casos mais emblemáticos do Ayrton aqui. Antes de passar por esse caso, Ayrton, eu queria te perguntar o seguinte: o que um arrematante com 26 anos de experiência e procurador da União, com conhecimento jurídico, né, já super avançado no mundo dos leilões, viu na comunidade Smart, tal, que o Ayrton, gente, ele entrou na comunidade Smart na turma 24, né? Então, eu queria entender, assim, e para a gente passar aqui para os seguidores, o que você viu que poderia ser um diferencial, que poderia te ajudar. A gente sabe que a gente é um aprendizado constante, então estamos sempre todos aprendendo, nós aqui, vocês daí, você aí tem tarimba para estar ensinando para as pessoas, mas alguma coisa você deve ter visto ali que poderia te acrescentar na comunidade. Sim. Primeiramente, falar para o pessoal, né, que às vezes é servidor público, fica com receio, né, de ter. Fica com receio de arrematar e tudo. Não, não tem nada. Até mesmo nesse Inter, né, eu já passei por duas, digamos, né, tentativas de corregedoria e as duas foram mortas. Uma na Justiça do Trabalho, foi uma arrematação, uma fazenda de 136 hectares, né, na Fazenda Esmeralda, que o cara viu que eu era, né, procurador da União e noticiou lá para a AGU e tudo, oficiou, e não deu nada, o negócio nem foi para frente. Né? E a outra foi na Casa Serra, que foi um dos casos que foi assim, é um prédio, na verdade, né, de 4 andares, que a gente apelidou como casa, porque estava lá como o IPTU ainda residencial. Mas era um prédio de 3 andares, com 12 vagas de garagem, que foi uma das melhores experiências que eu tive de arrematação. E acabou que o juiz também falou que não tem nada, não há impedimento nenhum, o único impedimento é se eu atuasse pudesse influenciar, né? Como Muito eu bem estou na pontuado. União, a arrematação era trabalhista, né? Eu gosto muito das arrematações trabalhistas, então não tem problema algum nesse sentido, né? Você vai fazendo. E o porquê de estar na Smart, né? Eu via, né? E que eu era sempre limitado. As arrematações todas que eu fiz, né? Até então, né? Até conhecer a Smart eram sozinhos, né? Eu estava limitado só a Belo Horizonte, Sete Lagoas, Esmeraldas e Vespasiano. Só. Então eu olhava só nessa região daqui, ficava muito limitado aos leilões daqui, né? E fiz uns 4 Caixa Econômica Federal, que é a minha gerente, né? Que é gerente desde que eu entrei no posto da Justiça Federal, né? Desde 1992 é a mesma gerente, né? Então já tem
aí 28 anos, que ela falou, ó, tá tendo um leilão aqui, ainda me davam umas dicas assim legal, e foi assim, entendeu? Aí, e o porquê? A Smart ela tem uma grande, além da força da comunidade, né? A ideia, as duas ideias que eu vi que me seduziram, que é o tal do lucro não tem CEP, né? E das cotizações, né? Perfeito. Então, de usar tecnologia, de conectar com outras pessoas, né? E aquilo que o pessoal fala, vocês falam, né, gente? É um bando de maluco mesmo. Vocês vão começar a cotizar com gente que vocês nunca viram, dividir imóvel e deixar. E realmente isso acontece mesmo, não é lenda, é realidade. Correto. Eu fico feliz de escutar isso, tá? Da gente ter conseguido. Às vezes a gente nem mirou nisso e conseguir chegar nesse estado da filosofia da comunidade Smart, de cotização, né? De ajuda mútua que tem ali dentro. Tem 2 semanas que eu fiz uma live com o Paulo. Aí o Paulo falou: não, estou arrematando com a Ayrton e a gente já está cotizando entre vários martanos ali. Eu falei, poxa, legal. E vendo, por exemplo, o Ayrton, um arrematante super experiente, arrematando em conjunto com arrematantes menos experientes. Então, trocando ali experiências, né, um ajudando o outro, esse ambiente de cooperação que tem dentro da comunidade Smart, a gente não tinha dimensão o que é virar isso. E hoje a gente vê que a grande força da comunidade é, de fato, né, pessoas de profissões diferentes, de origens diferentes, se ajudando para o pró em comum, que é o lucro. A gente é investidor profissional de leilão. A questão que o Ayrton pontuou, legal também, dessa questão de, às vezes, pessoas têm receio de ser servidor público, algum porém. Pessoal, leilão de imóvel é um investimento, que você faz ali, né, como qualquer outro. Se você estivesse investindo na bolsa, em criptomoeda, em renda fixa, você está fazendo isso. Você não tendo atuação direta com aquele leilão, poxa, eu estou trabalhando na vara que levou o imóvel ao leilão, né? Tô conseguindo influenciar, não tem problema nenhum. Pode ser juiz, pode ser procurador, pode ser, não tem problema. Então, retirem essas amarras de vocês, tá? Nós também, quando a gente começou, ainda mais produzir conteúdo, né, sobre leilões, a gente também fez uma consulta com a corregedoria. Então, retirem essas amarras de vocês. E a questão do lucro não ter CEP também é muito legal, Ayrton, de você ter tocado, porque de fato é isso. A gente fica ali inicialmente e às vezes na zona de conforto de arrematar ao redor. Só que, poxa, se você tem uma comunidade de pessoas no país inteiro, se hoje, depois da pandemia, ajudou bastante também, você consegue fazer Sim. registro, escritura, tudo online, para que ficar restrito? Talvez fizesse sentido, talvez não, fazia sentido, né, Arthur? Há 20 anos atrás, você pode até falar um pouco para a gente como é que era os leilões presenciais, mas hoje não faz sentido essas amarras mais. Então, muito Não. bacana você passar a sua percepção. Neymar, só antes, que eu lembrei aqui também de fazer um toque, o importante para o pessoal que é servidor público é só não fazer atos de comércio. O que é atos de comércio? Né? É a compra e venda reiterada. Mas é você comprar e vender. Né? Então, mas se você usar a figura de um corretor de imóveis, de uma imobiliária, acabou. Isso aí, zero. Então, sempre guardar os recibos, as notas fiscais, que não tem problema nenhum. E foi assim que, da segunda corregedoria que teve, né? Falei, não, eu invisto, igual você falou, né? Na bolsa todo mundo é só isso, só que eu não faço. Eu compro, mas não sou eu quem vendo, né? São os corretores, junta isso e então não tem esse problema nenhum nisso, né? Bacana. Mas eu acabei me perdendo, como é que é mesmo? Eu acabei falando e esqueci. A gente estava só pontuando isso que você falou, de por que um arrematante tão experiente vê esse valor na comunidade Smart. Isso é legal, essa percepção. Tem pessoas que às vezes enxergam assim, não, mas eu já sei de tudo, eu vou atuar sozinho. E aí a gente vê essa quebra de paradigma na comunidade Smart, de Total. pessoas que de fato sabem muito, porque ali a gente tem do zero a arrematação. Entra a gente do zero? Entra. Mas entra a gente muito experiente, igual o Aerto, que tem muita figurinha para trocar, mas que em determinados pontos você também, né, cresce Aprendi junto muito. com os colegas, né? Sem dúvida. Porque é a questão, aquela massa, a união faz a força, né? Então, um complemento que cada um
tem, né? Então a gente participa, né, de alguns grupos, né? É convidado para participar. Aí lá você tem engenheiro, tem a pessoa que é contador, tem outro que é o garimpador, tem a parte que fica jurídica, a parte comercial. Então, isso aí são complementos, né? São habilidades e tarefas que cada um tem que vão se complementando, né? E vão somando. E aí a troca, né? Ah, será que vale? Valor de imóvel, né? Porque, para mim, uma das coisas mais, assim, as duas mais coisas difíceis na arrematação é a garimpagem, né? Você bem fala, é difícil terceirizar e não dá mesmo, para a gente tem que pegar, fazer, para ter aquele olhar, né? Difícil que, a princípio, pode aprofundar e fazer a real avaliação. O resto, né? Eu acho que é menos problemático. Lógico, você pode enfrentar e vai enfrentar, né, às vezes, algumas barreiras, alguns recursos judiciais, mas isso faz parte do processo. Mas o importante é que o Supremo já, e o STF também já declarou N vezes, né, que o arrematante ele recebe o imóvel livre e desembaraçado. Né? A primeira decisão foi do antigo ministro Supremo, Eleutério Zavascki, mas quando ele ainda estava no STJ, que falou exatamente dessa obrigação. O arrematante recebe o bem livre e desembaraçado de qualquer ônus e gravames. Agora, então é assim, é rapidinho? Não, às vezes você demora, você pode encontrar algum juiz que às vezes não deixa. Eu até vi ontem o Fernando falando de um caso, né, de uma hipoteca, né, Smart que não queria liberar, o juiz não queria dar. Eu também já passei por isso uma vez na loja na Savassi, aqui. E aí, mas é exceção, né? A maioria das vezes você vai receber esse imóvel. Demora, é o tempo dos despachos judiciais, de processo e a conclusão, oficiar ao outro juiz, né? Disso. Tirando a alienação fiduciária, quando é leilão de direitos, e abuso capião, o resto é só tempo. Tranquilo. Então, vai. É isso. Gente, então, muita experiência. Nós vamos passar para os casos práticos. Eu só estava lembrando durante sua fala aqui, você falando de ser servidor, e aí até um colega colocou, um seguidor colocou que, servidor aposentado tem problema de comprar na caixa. Acabamos de falar que não, que mesmo se você for da ativa, se você não tiver como interferir, se você não tiver no órgão que está levando a leilão e atuando diretamente, não interfere. Eu estava lembrando, eu trocando ontem um WhatsApp com uma colega da comunidade, chama Cláudia, que ela é oficial de justiça no Rio de Janeiro, e ela chorando até as pitangas comigo assim, falando, não, Pedro, você acredita que tem um imóvel que o ocupante, eu arrematei, que o ocupante já me procurou, o leilão judicial, que o ocupante já me procurou, já entregou o imóvel, e o juiz ainda não expediu o auto de arrematação, não assinou o auto de arrematação. Então você vê, claro, inclusive, que não tem interferência, né, no procedimento, ela é servidora e não tem interferência. Então isso aí a gente tem que reforçar. Galera, vai colocando depois perguntas no balãozinho, que ao final, mais para o final da live, eu e o Ayrton vamos tentar responder o máximo de perguntas possíveis. Agora, gente, eu quero extrair do Ayrton o maior número de causos possível dessas 116 arrematações. Ayrton, você já citou en passant, você já me falou ontem também da Fazenda Esmeraldas, do prédio na Serra. Conte pra gente, eu vou deixar aqui a seu critério. Nós conseguimos falar aqui uns 4, 5, 6 casos nessa live. Que causas que você fala de maiores lucros, de talvez dos maiores embaraços, um que deu errado, um despejo interessante. Vamos lá, agora o momento é de você passar um pouco aí desses casos, dessa experiência pra gente. Vamos lá. A arrematação nem tudo são flores, né? Então, vou começar falando de uma que deu muito trabalho, né? E deu ruim, assim, entre aspas, né? Que demorou muito tempo. Na verdade, foram 2 casos que eu tive, né? O primeiro foi o 3/4 do Luxemburgo, aqui, que foram entre o leilão, né, e até a emissão de posse efetiva, foram 11 anos. Caramba! Aí, o que acontece? Quando você pega uma pessoa bem litigante, né, tinha hipoteca envolvida no meio, só que, e aí eu achando que eu estava conseguindo uma coisa nova, isso aí foi em 2012, e que a pessoa já, quando eu arrematei, né, o imóvel, aí ela entrou no mesmo dia do leilão já com o embargo de terceiro em nome da esposa, alegando ameação, aquela coisa toda, né? Aí eu falei, putz, que é tudo o ruim
na arrematação judicial é embargos de terceiros, que ele suspende todo o procedimento, né? Aí você tem que ficar esperando. Se o seu dinheiro estiver lá preso, né? Aí você pode até pedir para desistir, né? Só que você estudou e, no caso, até então compensava, né? Eu falei, não vou não. Aí o que eu fiz? Eu disse, peraí, já que suspendeu embargos de terceiros, suspende, mas vai suspender a arrematação também. Aí eu fiz uma petição para o juiz da terceira vara do trabalho, pedindo então para que, tendo em vista a interposição dos embargos, que ele suspendesse também os pagamentos e que me intimasse 24 horas após o trânsito em julgado para eu fazer o depósito em juízo. E ele deferiu, né? Aí foi ótimo isso. Aí, 5 anos depois, aí foi em dia 18 de dezembro, o último dia antes do recesso, de 17, veio a intimação para depositar, né? Aí eu fui, paguei até no meio do recesso. Beleza, então agora tá tranquilo, né? Vai sair o auto, carta, vai andar. Só que não, né? Hashtag só que não. O cara ainda repetiu as mesmas coisas, mesmos embargos. Aí alegou direito do credor hipotecário, que era a Previ, falando que a Previ não tinha sido intimado, então pedindo direito de terceiro, que não tem nada a ver. E nesse ínterim todo, foram mais 3 multas, né, de litigância de má-fé, uma em cada instância, mas o cara, ele era advogado, não estava nem Foi recorrendo. E só demorando, e ele foi muito combatente. E aí foram mais 6 anos até descer do Supremo de novo para sair, até que a gente conseguiu registrar também. E isso, o registro ainda foi porque até então, aí trocou o juiz, né? O juiz que até antes, que eu fazia os acompanhamentos de qual juiz que estava, qual diretor, tinha uma planilhinha, que era bom. Aí só que o juiz foi ser titularizado em outro, entrou um outro substituto muito, muito ruim. E que era muito leniente, deixava as coisas passarem, né? Eu pedi a missão, taxa de ocupação, ele não deu, nada disso, eu já estava começando a posse. E aí foi subindo, ele alegou as mesmas coisas, demorou, o processo ainda era físico, né? Na época. Hoje eu acho que isso não acontece mais tanto, porque com o processo judicial eletrônico, né? As coisas são mais céleres, né? Sim. Mas esse daí deu bem. Deu trabalho. Bem, entendeu? Mas em 11 anos, se não tivesse trocado o juiz da vara, ia ser ali o caso único. Caramba, 11 anos. E interessante, né, de você falar. Então, esse foi o caso que mais tempo demorou. Foi disparado. Apesar de eu ter ficado com dinheiro preso 6 anos, né, eu poderia ter ficado 11 anos. Eu penso assim, nossa, se o cara entrasse, né, a esposa entrasse, no dia seguinte eu ia estar com o dinheiro preso o tempo inteiro. E aí depois ele reclamou, porque depois de 5 anos, e aí eu acho que ele até tinha razão, né, eu depositei o valor nominal, né? Então, depositei o mesmo valor sem correção nem nada. Aí ele saiu reclamando que não pode, como é que faz, preço vil, não corrigiu essas coisas todas, e saiu sempre vomitando várias coisas, mas todos foi perdendo. Ótimo relato para você mostrar. Gente, ó, nem tudo são flores, né? Invariavelmente um ou outro sai fora da curva. Depois você pode falar da estatística. Você já falou, né? Que esse é o que mais demorou dos 116. Sim. Em geral, a gente faz um horizonte de tempo menor. Você pode colocar depois da sua experiência quanto tempo que você coloca em média que você espera, né? Já está com o imóvel disponível para venda. Mas uma ótima dica que você passou, gente. O juiz, em geral, óbvio que a gente está aqui colocando o juiz médio, ele é razoável. Então, se ele dá uma decisão suspendendo os efeitos de uma arrematação, o que você faz? Peticiona e pede a suspensão do pagamento. Olha aí, o Ayrton, né? Nessa daí ficou 5 anos aí para fazer o pagamento. Então, a gente tem que ser ativo, a gente tem que ser diligente com as nossas arrematações. Não é o dar o lance e ficar lá parado. É um arrematante profissional, é diligente, ele ficou ali de cima na arrematação para fazer o melhor desembaraço possível. Nessa daí ele ganhou 5 anos até ter que pagar pelo imóvel. Ótimo aí essa dica. Vamos para o próximo imóvel e agora, o próximo caso. Aí um outro também que deu, que é muito bom, ainda estou fazendo ele, né? Assim, ele resolveu mais cedo
Só que aí teve a questão de um tombamento a ser enfrentado. Eu arrematei ali o centro de treinamento de um clube de segunda divisão aqui de Minas Gerais, que é o Democrata, né? Então, uma área de 41 mil metros quadrados em Sete Lagoas, e que eu acho engraçado, né? Como é que são as coisas. Eu estou lembrando aqui, a gente vai, né? Começa a rir, né? Aí, no jornal falando, né? Grupo de investidores de Belo Horizonte arremata imóvel no Bacia das Almas. Eu falei, gente, da onde? Que história é essa? Aí depois falaram, né? Que na época era o prefeito que foi deputado federal, Márcio Reinaldo, falando, né? Que era um absurdo que grupos de procuradores estavam arrematando, fazendo um conluio. Eu falei assim, gente, é uma pessoa só, que é isso? Que grupo? Não tem nada a ver. Só porque a esposa do meu colega que mora em Sete Lagoas, né? Eu passei o advogado, a procuração para ele, então ela arrematou lá, porque tinha que, na época, os leilões. Lembrei que você falou, como é que eram as histórias? Era tudo presencial, gente. Não tinha que ir, não tinha esse negócio da internet, não tinha online, né? Então você sempre tinha que ir lá fisicamente na presença do leiloeiro, né? Isso aí foi quando, mais ou menos, você lembra? Isso foi em 2011. Em 2011. Aí, em Sete Lagoas. Aí, era o leiloeiro. Aí foi assim, um dos primeiros que eu comecei a tentar, já foi o segundo, a Fazenda Esmeralda foi em 2008. Sempre com esse colega que ele fazia na região dele, porque dava muito trabalho. Como é que você tinha que fazer? Você tinha que ir no átrio do fórum, gente, ficar levantando as folhinhas dos editais do que é que tinha publicado, né? Ou acompanhar pelo Diário Oficial da União, né, que era muito trabalhoso, você saber o que é que tinha de edital. Então, era bem mais trabalhoso ainda. A concorrência era menor também, só que dava muito mais trabalho. E a gente começou a ir para fora, porque, e na época também, quando eu entrei, não tinham leiloeiros. Eram raros. A maioria era o próprio oficial de justiça, né? Só chamava que eram os meirinhos, né? Que faziam as próprias arrematações. Então, a gente nem pagava os 5% de comissão de leiloeiro. A maioria dos, né, não tinha essa parte da comissão de leiloeiro. Depois que os leiloeiros foram começando a entrar, foram ganhando espaço, foram se profissionalizando, né? Aqui em Belo Horizonte, a Ângela Saraiva e o Marco Antônio Leiloeiro são os maiores MG Leilões. Aí o pessoal foi profissionalizando, né? Contactando as varas, oferecendo serviços e foram angariando e captando. E aí foram crescendo e fazendo a maior divulgação de publicidade, mandando e-mails, convidando mais gente para a concorrência, né? Então aumenta a disputa, mas em compensação da internet você também pode aumentar o raio. Foi aí que me fez deixa eu ver essa ideia da Smart, né? De colocar as coisas atrás. Mas o que foi esse caso? Então, estava a leilão e ele tinha 69 gravames, essa democrata. A maioria, todos trabalhistas, que eram jogadores de futebol, que por algum motivo não tinham recebido parte, né? E ele já tinha ido para acho que umas 9 vezes a leilão e ninguém arrematava. Por quê? Ora eles falavam. O que eles fizeram? Eles fizeram? O clube fez uma permuta com o Hugo e o irmão dele falecido, né, na época, de doar 3 mil cotas do Democrata para poder participar do clube em troca do terreno que havia sido dado. E beleza, só que eles nunca passaram para o nome do Democrata. Ficava sempre ainda no nome da pessoa física. Estava lá, né? Então era um leilão de direito. Exatamente. E aí, o que é? Então, quando penhorava, ora eles se falavam que eles eram usufrutuários, só possuidores. Quando ia penhorar, não podia penhorar, porque estava em nome de terceiros. Ora, eles falavam que eram proprietários. Então, ficava sempre saindo e os leilões eram todos negativos. Até que um juiz lá foi então eu vou penhorar os direitos de posse. Eu nunca tinha visto isso até então. Cara, achei bacana. Então, o leilão foi dos direitos, mas de posse, não é esse leilão de direitos, né, de eleição fiduciária. Uhum.
Então, pôs lá, né? Leilão dos direitos de 28 anos de posse do Clube Democrata. E aí eu fui, então, e arrematei por lance único, né? Pronto, tava lá, 69 gravames. Não era nem propriedade, era direito de posse, uma coisa nova. Afugentou todo mundo, aí você foi lá e arrematou. E o desembaraço, como é que foi? Cara, o desembaraço foi excelente, porque o juiz acatou uma tese que a gente fez na época de oficiar ao cartório de registro. Lógico que teve, né? Embargos, sempre teve isso, né? Então sempre tem, a maioria, como eram sempre judiciais, você tem que estar predisposto a saber que vai, porque esses são os melhores retornos, É na né? dificuldade que está a oportunidade, né? Exato. Esse, disparado, o que deu assim, não foi o melhor, não vai ser a melhor rentabilidade percentualmente falando, num curto espaço de tempo, mas é o que vai deu o maior volume, né, financeiro. Por quê? Nesse também tinham arrematações, e na justiça você consegue encontrar isso. No esse também às vezes acontece, mas menor quantidade. A avaliação errada. Naquela época a internet não era difundida, não tinha esses portais também. O pessoal às vezes fazia avaliação só pela guia de IPTU, não pelo valor venal, né? Então, esse imóvel, o que é? Tinha avaliação de 6 milhões dele, mas teve essa de 1,5 milhão dentro desses 70 processos que tinham, né? E tinham mais de 9 processos mandando a leilão nas duas varas. E aí eu peguei a menor, há mais tempo, que foi essa que o cara ficou discutindo, direito de posse, aí leva o TRT até que mantém a penhora do direito de posse, só que foi uma arrematação antiga e que a avaliação foi de 1,5 milhão só. Eu fui, arrematei por 860 e fomos levando, né? Então a coisa foi evoluindo. E no dia de fazer o julgamento, né, na segunda instância, aí teve embargos de terceiros, embargos da arrematação, pessoas do clube falando também, o presidente entrando, todas foram erradas. Foi mais a questão do preço vil, que estavam alegando, por causa sempre alegam preço vil, né? De praxe. Questão da avaliação. E numa hora lá, o presidente do clube chegou e falou assim: olha, aqui, você não quer fazer uma composição comigo, não? Eu falei assim, mas que tipo? Não, se você quiser, para a gente não recorrer mais e arrastar, eu faço o seguinte: você fica com 30% da arrematação e eu fico com 70% e a gente já vai embora e resolve isso rápido, né? Aí eu falei assim, deixa eu olhar, deixa eu ver qual a parte que ele está me dando. Na verdade, 41 fica porque a área toda ela tinha 60 mil metros quadrados, só que tinha uma parte de uso capião de um outro cara, do No Carroceiro, e efetivamente sobrariam 51 mil metros quadrados, dos quais a parte que ele estava querendo dar era a parte só, a parte podre, a parte de APP, a parte de tombado. Quando eu fui pensar, esquece, né? Eu falei, não, aí isso aí não é proposta, vamos em frente. Olha, eu aconselho você fazer, porque se você não fizer, nós vamos tombar o imóvel. Eu falei, que isso? Da onde, né? Sete Lagoas não é uma cidade pequena, né? Eu falei, não, achei que era gogó, né? Vamos para o julgamento, foi, e aí lá ele ainda tentou uma manobra de tentar vender. Já estava com um acordo pronto com o reclamante, com o advogado que comprou o direito do Saulo, que era o jogador, comprou o direito, e estavam fazendo, já transigindo, eles aceitaram ficar com esse 30%. O cara tinha me oferecido. Eu falei assim, filho das unhas. Sai oferecendo para outras pessoas. Aqui atrás, assim, já está com o acordo pronto. Nossa, eu fiquei... Eu falei, não, peraí, excelência, de jeito nenhum. Que acordo? Não, mas acho que você pode a qualquer momento fazer acordo. Eu falei, não, pode sim, desde que o auto não esteja assinado. O auto já foi assinado. Já lá, não pode e tal. Aí, por fim, ela suspendeu a audiência para dar a decisão. E aí ela falou assim, realmente, agora não cabe mais transação porque já tem um terceiro interessado, que é o arrematante. Aí saiu o negócio,
Eles ainda tentaram recorrer, né? A terceira instância sempre é difícil, mas o pessoal sempre entra com agravo, né? Ele fica esperando um pouco o processo, né? Mas, resultado, na hora que saiu os embargos à arrematação, que foram julgados improcedentes, aí vai, beleza, joia, não é só uma questão de tempo. Mas aí, 2 meses depois, cara, tava o imóvel tombado. Tombado. Nossa, aí eu falei assim, ele cumpriu a promessa, então, de ir atrás. Tipo assim, se o democrata não vai poder explorar, ninguém mais vai poder explorar. Então. Mais ou menos isso, entendeu? Aí eu falei, mas como assim tombar grama, né? Essas coisas todas. E eu falei assim, meu Deus do céu, né? Eu falei, como é que vai fazer com isso? E aí, aí depois, esse próprio presidente falou assim, olha, eu estou saindo daqui, eu vou ser candidato a prefeito, né? Como falei com você. O pai dele que tinha criado a lei de ocupação do uso dos solos de Sete Lagoas, falou o seguinte, olha, eu só preciso do seguinte, eu não quero ser marcado aqui como o presidente que... Nossa, entrou um filho aqui, não está saindo de jeito nenhum. Um presidente que perdeu a posse do democrata, né? E aí eu falei assim, olha, se você quiser, me deixe aqui, entendeu? Que se eu ganhar a eleição depois, eu faço um acordo com vocês para tentar recuperar isso. Retirar o tombamento. De tirar o tombamento administrativo e entregar... traz um livro, por favor. Pessoal, inclusive explicando aí, enquanto a Ayrton consegue ali recuperar o cílio que caiu hoje, explicar para o pessoal aí que está assistindo a gente e que não sabe o que é tombamento de um imóvel, tá? O que acontece? É mais comum vocês verem prédios históricos, imóveis históricos em cidades, que ali o governo, para ele manter ali, né, características de uma cidade, né, a memória ali histórica da cidade, eles viram e falam, esse imóvel está tombado. O que significa estar tombado? Que você não pode mudar ele, a originalidade dele, você não pode derrubar, por exemplo, um prédio histórico e construir no lugar um prédio. Por quê? Pelo interesse público, aquele imóvel está tombado. Então seria isso, tombar. Você não pode ali construir, você não pode modificar esse imóvel, ele tem que ser preservado da forma que está. E aí que vem a surpresa do Ayrton, porque, poxa, vai tombar grama, por mais que possa alegar, não, tem um lado histórico que era o campo de um clube democrata da cidade, é um clube tradicional da cidade, mas é um campo, não um gramado, né? Então é nisso aí que estava a surpresa e nisso que veio o imbróglio, né? Que veio o Kinder Ovo, né? A surpresinha dentro, né? Então eu sempre fiquei, mas eu prefiro melhor um mau acordo que uma boa demanda, né? Eu sempre falo nisso. Então vamos tentar fazer essa questão, aguardamos e vamos tentar. Só que ele acabou ficando em segundo lugar, ele não ganhou, perdeu e o tombamento estava lá. Aí quando entrou o outro prefeito, disse que ia resolver, mas não resolveu, ficou 4 anos lá falando que ia, até chegou a fazer permuta em outras questões, mas a coisa não foi para frente, que aí acabou que eu fui obrigado a entrar no penúltimo dia do vencimento, dos 5 anos, com uma ação de nulidade de tombamento, né? Para alegar exatamente o desvio de finalidade, que eles fizeram esse tombamento para que eu desistisse da arrematação, né? Então, aí eu tentei, aí demorou mais tempo, porque eu não queria tentar brigar, porque sempre a briga judicial, mas com o poder público é muito ruim, né? Tudo muito lento. E acabou que a gente conseguiu, resumindo, agora em janeiro agora desse ano, que a gente saiu a decisão cancelando o tombamento, mas aí já tem muito tempo, né? E aí estão tentando ver se faz a permuta, né, do imóvel. E que hoje, assim, demorou? Já tem 12 anos, né, para poder realizar. Só que o valor venal de IPTU do imóvel está em 17 milhões e meio, e eu paguei 860. Né? Imagina, valor venal de IPTU, né? Vai saber quanto que é o valor de mercado do imóvel. Né?
Então, demora muito tempo, mas vale a pena essas questões. Gente, Então, agora tentar fazer esse pergunta. caos foi demais. Vocês pegaram ali todo o imbróglio ali de uma arrematação, de um clube de futebol, de toda a politicagem que ocorreu por trás, tombamento com desvio de finalidade, briga judicial, e vendo que às vezes na dificuldade é que mora as oportunidades. Então, o Ayrton contou pra gente que é um caso, demorou 12 anos, demorou, mas arrematou por 800, vai revender sabe lá quanto, se 17 é o valor venal, não sei se é 20, 25, 30, não sei. O Ayrton aí depois pode falar aí como é que tá. E é desse jeito, gente. A avaliação judicial não é que é errada, é porque quando também, outro ponto, quando são imóveis de mais difícil avaliação, né, o leque ali de amostragem e tal não é igual você comprar uma casa, comprar um apartamento. Então, isso às vezes causa um deságio do imóvel, né, de fato, e isso causa, espanta concorrentes, porque o concorrente não consegue avaliar, não sabe, se isso vai ter liquidez, espanta. Então, tá aí o Ayrton mostrando uma oportunidade. Claro que você tem que compor, o Ayrton está com 116 arrematações mais líquidas e menos líquidas, para ir compondo ali. Umas você vai comprar e revender mais rápido, outra você vai ter um lucro maior, mas vai ter um desembaraço maior. Tem que ir compondo as cestas de arrematações ali para ficar bem equilibrado. Ayrton, sensacional esse E caso de essa, Esmeralda. por que eu sou assim? Não é que é a avaliação é equivocada, é porque como era direito de posse, não era propriedade e posse, né? A posse vale menos, né? Apesar de ser o atributo mais importante da propriedade, ela vale Com menos. certeza. Então, por isso, foi avaliado, né, por um quarto do valor dos outros que estavam avaliados. E aí eu peguei esse direito de posse e fiz a uso do capião extrajudicial. Então, ao longo desse período todo, foi trabalhoso também, mas enquanto estava o imóvel tombado mesmo, né, eu falei assim, então deixa eu resolver isso aqui, até que eu resolvi o registro, e aí agora saiu o cancelamento do tombamento. Né? Conhecimento envolvido, né, galera? Então, tem todo esse litígio desses anos, tem a regularização, que o imóvel tá um leilão de direitos, né? Você tem que regularizar a propriedade depois. O Ayrton já falou aqui, ó, fez uma uso campeão extrajudicial, então muito conhecimento envolvido. Ayrton, sensacional esse caso. Conte mais um para nós. Quer falar do imóvel da Serra? Depois conte para a gente arrematações mais recentes. Você está contando de arrematações antigas, e o pessoal, pois é, só antigamente tinha oportunidade. Tá. E eu sei que o Ayrton está arrematando bastante aqui agora, então conte. Então vamos falar do que teve, né? A que deu origem, né? Até para eu entrar. Quando eu estava assistindo as lives de vocês, né? Você falou assim, lucro não tem CEP, né? Vamos olhar então o que é e tal. E aí eu fui tentar fazer uma arrematação lá em Camboriú, não em Balneário, a cidade do lado de Camboriú mesmo, né? Foi a primeira que eu fui tentar. Era do Banco do Brasil, um extrajudicial, e estava muito abaixo, estava esses descontos da Caixa, né? Que vai lá embaixo, não sei que o banco também fez isso, estava quase com uns 90% de deságio. A gente foi tentar arrematar, mas não deu, acabei ficando em segundo. Mas eu lembro que foram 164 lances de aumentado, né? Mas até 80 tinham 5 brigando, mais ou menos, né? Aí depois ficou só eu e o outro cara, eu acabei cedendo, né? Ele levou, eu falei assim, mas lá era um negócio que ficava à margem de um rio, que tinha lá, esqueci, acho que é o Rio Itajaí. Não me lembro o nome. Mas eu fiz um contato com um engenheiro ambiental para poder saber, ficava na frente da Universidade Federal de Santa Catarina, a área, e eu tive esse conhecimento desse cara. Mas você fica triste, né? Frustrado, gasta muito tempo, né? Mas faz parte, né? Tem que pensar assim, esse é um dos trabalhos, né? Mas me foi muito útil, porque depois o outro eu fui tentar também entrar no imóvel em Caçapava. Isso foi ano retrasado, né? Final de 2022, o lote em Caçapava. Que é a mesma coisa, tinha uma área lá, aí foi no Mega Leilões, era uma área de 14 mil metros quadrados, e que eu achei estranho, porque assim, estava muito barato, né? Eu estava pensando por deságio, e eu falei assim, mas por que isso aqui não foi arrematado, né? Até hoje também. E perguntei para o cara, né?
Lá, eu sei, e é do Santander. O Santander parece que ele faz, eu fiquei sabendo que ele faz um rodízio entre o Mega Leilões, Zuckerman, Frazão, e tem um outro que eu esqueci, eles Biase. estão rodando. Hã? Biase. Isso. Aí eles ficam rodando entre eles, né? E aí o cara, mas vem cá, quanto tem? O cara disse que não podia falar, então, eu posso falar para você o seguinte, aqui é a quinta vez que está indo. Eu falei, nossa, quinta vez? Então, vez 4 é a 21ª, né, na minha cabeça, né? Aí eu falei assim, o que é que está acontecendo aqui que eu não estou vendo, né? Mas foi a mesma coisa, tinha próximo de um rio, e aí que eu descobri, teve essa questão ruim, porque estava com a informação equivocada da prefeitura como área de APP, e não era área APP. E aí eu acabei comprando e financiado, né? Depois eu peguei esse mesmo engenheiro ambiental da outra lá e falei assim, isso aqui é área de meandro mesmo, que é a área das encostas dos rios, né? Eu falei, não, tem uma avenida já passando, isso aqui está desqualificado. Então, eu rematei, demorei um tempinho para sair, né? Aí na 24ª leilão que foi de novo, aí eu rematei financiado. Nunca pisei lá, usei a estratégia do que vocês falaram, né? Manda um boy, não sei o quê. Aí eu usei a cara do Uber, né? Falei, meu amigo, aqui, eu tô aqui, vai para mim lá, né? Vê o que é que tem lá na área, tira umas fotos, né? O cara filmou, tirou para mim, vai, então dizia que estava no leilão, no edital falava que estava ocupado, mas não estava, não tinha nada. E aí eu tive coragem, arrematei. E já 6 meses depois, eu já fiz a permuta do imóvel, né? Está em fase de implementação pela construtora Vic, e que vai dar 30 apartamentos para a gente lá na hora da aprovação, no final. Caramba, Então, então está na agora. permuta, ou seja, você arrematou esse terreno, e aí a permuta com uma construtora que vai construir um empreendimento lá, 30 apartamentos fica para você. Isso. E aí Olha vai ser aí, a gente. permuta equivalente a isso, né? Porque eu vou fazer permuta financeira, porque essa consultora é a segunda que eu fiz. Já fiz a primeira pelo Vespasiano, numa outra área, em que eu fiz 2 terços de imóvel financeiro e 1 terço de física, que eu nunca tinha feito permuta com gente estranha, né? Você fica com medo, você tem que passar o terreno todo para a pessoa, né? E aí a financeira eu recomendo muito, né? Esteja com a confiança, porque você não tem o trabalho de gasto de vender. À medida que vai entrando do dinheiro das vendas, do financiamento que vai construindo, eles vão acreditando na sua conta. E foi excelente, né? Enquanto que para você vender, nossa, vender os 10 depois concorrendo, uma própria é mais Porque complicado. é verdade, porque aí você concorre com a própria incorporadora depois, né? Você coloca no pool de vendas dela, o próprio corretor dela está vendendo ali no meio, para ele não estar fazendo distinção se ele está vendendo a unidade da construtora ou se ele está vendendo a unidade do Aerto. Muito inteligente essa questão, porque a permuta envolve isso, o terrenista fica lá aquele dilema também. E aí, eu permuto, continuo com a fração ideal e deixo depois, e aí também você se envolve ali em toda a afetação de patrimônio ali, ou não, permuto, vai o 100% para a Isso. construtora e depois revende financeiramente, Foi não é isso isso? É. que eu fiz. Você podia subrogar a área, ficar lá uma parte, só que você acaba se envolvendo. E aí depois eu fiz a SCP, né, que é a Sociedade de Pontos de Participação. Eles montaram uma SPE, né? Eu passei 100%, e aí ficaram de me comprar, então, o terreno e iam pagando as partes financeiras. Você faz uma parte, tem uma distribuição de lucro desproporcional para fazer o percentual de permuta que foi, né? No caso, 11%, né? De financeiro. E aí vem já livres embaraçados de qualquer tributo. Você só perde 12%, que é o 4% do RET, Regime Especial de Tributação, que tem que ser a tributação, e 8% para as despesas comerciais, corretor e tudo. Então, do bruto, você perde 12% e entra líquido, mas entra na conta sem você ter nenhum trabalho, nenhum desafio, né? Então, Sensacional. Gente, antes foi de a gente ótimo. passar para o próximo caso, então só pontuar duas coisas aí desse caso de balneário, minha percepção. Primeira, gente,
a gente fala mal do Santander, porque esse leilão condicionado é uma chatice. Você cria uma expectativa, você dá o lance, está lá no site do leiloeiro. Poxa, o lance mínimo é tanto, você dá o lance mínimo. Ah, não, o banco não quer te vender por isso, não. E aí, ó, é igual a Erika falou, ó, rodou 24 leilões sem ser bem sucedido. Mas tem uma hora que sai, gente. Então, é aquilo. Não se frustrem, né? Analisem leilão também do Santander. Infelizmente, o banco às vezes tenta fazer a gente de bobo. Mas você sabendo ali que é um lance condicionado, analise sem grandes expectativas, sem grandes emoções, mas uma hora pode dar bom. Isso aí, ó, o Ayrton acabou de falar. Imagina, 30 imóveis na permuta. E o segundo ponto, gente, é a questão de que a simetria de informação. Você viu que o Ayrton falou que erradamente constava que era uma área de APP, de preservação permanente. E ocupada, não era de fato. que não estava. Que não estava. Então, gente, as viúvas dos leilões de antigamente, de que falam que só antigamente era leilão presencial, que a concorrência era menor, que existiam grandes oportunidades. Não, hoje continua tendo oportunidades. Claro que a concorrência aumentou, mas como a Ayrton disse, o seu raio de ação aumentou também, tá? E o Ayrton aqui de Minas arrematando lá em Balneário, tá? Lá em Santa Catarina. Então, tem assimetria de informação, mesmo nessa era tecnológica que a gente está, tem assimetria de informação. O Paulo, por exemplo, que já cotizou com a Ayrton, fez a live comigo semana passada, comprou, arrematou um imóvel. Semana passada, nem sei se o Ayrton está nessa arrematação também, que vocês vão cotizando e tudo. E aí, nessa arrematação de semana passada, eu sei que o Paulo viu que no site da Caixa mostrava a foto de um imóvel, só que de fato era outro imóvel que estava sendo leiloado, mais valorizado. Então, gente, a gente vai encontrando na garimpagem as simetrias de informação que te colocam em posição diferente aí de outros que não têm essa informação, que não foram atrás, né, de fazer uma análise bem feita igual vocês. Ayrton, conte aí pra gente, talvez, um caso e que você tenha comprado, cotizado com o pessoal da Smart, que eu acho que tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver, ó. Deixa eu ver. Tem várias perguntas aqui no balãozinho falando sobre cotizado e tal. Então, você tinha uma atuação muito mais de lobo solitário. Hoje em dia você tem isso. Hoje em dia você tem cotizado? Não, hoje a maioria é só cotização. Para falar também, né? Então a gente fez esse em Perdizes, aí teve também cotização num imóvel, num terreno em Porto Alegre, teve a cobertura em Ubatuba com outro pessoal da turma 25, que nem era da minha, mas o pessoal foi fazendo. Teve uma outra que a gente fez até com um grupo de alguns tubarões na casa em Cambé, em Paraná, só que aí deu errado, porque diferença de lance, a gente arrematou pelos mesmos valores, o lance parcelado maior e o lance à vista menor. A gente queria ficar com o lance à vista. O juiz acabou anulando, vai de novo, mas deu esse. Uma loja no Rio de Janeiro, também da Caixa, né? Que a Bia até nos chamou para participar junto, já estamos ocupando, já pegamos a posse do imóvel. Isso tudo agora, né? Nesse ano mesmo, né? Estava vazio, já estamos alugando a loja. E outras coisas que acontecem. É só coisa da antiga, tudo bem, mas não vou longe. Agora, em abril também, eu olhando o imóvel da Resale, né? Eu peguei lance único, também assim, inacreditável, né? 23 de abril, tem um lance único numa casa com 2 lotes, né, de 1.000 metros, 510 metros construídos, lance único, 859 mil. Também não acreditei, né? Então, assim, existem as oportunidades, são difíceis, raras, mas você tem que ficar garimpando, não tem jeito, não tem coisa fácil, né? Então você vai trabalhando e com os colegas também vão pegando. E essa ideia da cotização, eu acho que ela é a melhor, porque você junta a experiência de outras pessoas no local, mas teve isso, né? Só que eu ainda não estava tinha recém entrado na Smart, ainda estava ainda no resquício, né? Mais várias para pescar, né? Com mais pessoas, você vai fazendo mais contatos, e esses contatos depois
trazem mais outras afinidades, aí o daqui você é chamado para outro grupo, porque viu sua atuação, né? Aquilo que a máxima que o Pierre fala, né? E vocês também falam, né? Seja interessante antes de ser interesseiro, né? Acho isso aí bacana. Então, mostre o seu valor que você, né, depois Essa frase é marcante dentro da comunidade, porque muito. sempre quando a gente abre uma nova turma, as pessoas já chegam falando assim, eu quero cotizar. Porque a gente explica como que é legal, né, unir forças, né, dividir tarefas, não só simplesmente dividir grana, né? E aí o pessoal, eu quero cotizar. Aí, mas quem é você na fila do pão? O que você tem para trocar figurinha? Então mostra primeiro, adquira conhecimento, vá atrás de conhecimento, mostra que você pode agregar num grupo de cotização, que aí você se torna atraente, né? Não é que precisa ser, poxa, igual a Ayrton, 26 anos de experiência, não, mas você chegando, estudando, fazendo sua lição de casa e mostrando que você tem algo a agregar, você consegue compartilhar. Você falou na Beatriz aí, já estou vendo que a Beatriz colocou aqui, ó, a Ayrton, grande parceiro, show de bola, feliz de ver a Beatriz aqui na live. Vendo o Paulo também, inclusive o Paulo colocou uma pergunta que é legal, às vezes, você colocar, porque as pessoas, poxa, como que é a rotina de garimpagem de um arrematante tão experiente? Então, vamos colocar, não estou conseguindo, deixa eu tentar fixar outra. Não está fixando aqui, não sei por que não está fixando, mas o Paulo colocou assim, grande Ayrton, como é a sua rotina de garimpagem? Então, fala um pouquinho disso. Ayrton, hoje em dia, como que é a sua rotina de garimpagem? O pessoal fica querendo saber o pulo do gato do arrematante de 116 arrematações. Não, hoje, o que eu procuro fazer? Eu procuro sair dos grandes leiloeiros, né? Zuckerman, essas mega leilões próprios. Você tem que ficar olhando, né? Põe o target do que você quer, mas a ideia é tentar sair desses grandes e ir para leiloeiros menores. Então, principalmente leiloeiros que a gente nunca escutou falar, né? A Senad, por exemplo, Secretaria Nacional de Antidrogas, a gente até tentou ir, ficamos em segundo também com outro grupo, numa casa no Morumbi, pegar esses garimpos menores, os leiloeiros menores, que têm menor divulgação, né? Então, com isso, acaba tendo a possibilidade de chance de ser maior. Então, é isso que eu recomendo. E gosto demais também dos imóveis da Caixa. Por quê? Os imóveis da Caixa, ela permite, né, como você bem falado, você tem aquele prazo de 7 dias, né, para você desistir da venda direta, ou você ainda tem 2 dias, né, para poder fazer análise depois. Então, é sempre bom você pegar e não tenha medo, dê o lance, né, entra na Caixa, se for ruim, depois você analisa, tem toda a assessoria da Smart também para poder fazer, né? Quando você é contemplado de fazer análise junto com vocês, né? Então, essa é o que eu faço, né? E juntamente com os dica, outros gente, grupos, essa né? questão de procurar pequenos leiloeiros, porque, assim, claro que tem oportunidade, o Ayrton acabou de falar uma oportunidade que ele pegou na Mega, mas em grandes leiloeiros, mas pequenos leiloeiros, o leilão tem menos visibilidade que grandes leiloeiros, gente. Então, ali, por vezes, vocês encontram pérolas. Caixa, uma ótima, que o Ayrton falou, é o maior banco que mais empresta, então ele também é um banco que mais retoma. Tem mais visibilidade no imóvel caixa? Tem. Aí você adota outras estratégias, talvez sai dos grandes centros, sai dos imóveis que são mais fácil a precificação, a avaliação, para você conseguir se diferenciar. Inclusive, o Ayrton falando em caixa, está aqui até fixado. Ó. Digite lista que você recebe todos os imóveis caixa, só digitar a lista que vai chegar no seu inbox. Teve gente falando, mas eu queria aprender a arrematar. Gente, digite T27, de turma 27, que é a próxima, deve abrir em setembro, que vocês ficam num grupo de espera ali para a próxima turma, que não tem turma perene com a gente. Ayrton, show de bola, cara. É só dica boa que você passando, só os colegas aqui, inclusive muito smartando, que eu acho que é legal essas lives, por quê? Porque aqui dos 200 pessoas que estão assistindo ao vivo, nós temos pessoas que seguem a Smart, cerca de 500 mil
seguidores da Smart, inclusive agradecer vocês que a gente alcançou no final de semana 500 mil seguidores, mas nós temos ali os Smartans, que são pessoas que já estão dentro da comunidade, sedentos ali por pegar um hack de um colega mais experiente. Então, essas dicas suas são muito valiosas. Deixar aqui o espaço, se você quiser contar mais um caso que não deu tempo, quiser deixar um recado para os colegas, fica à vontade. Bem, o recado que eu vou falar é que hoje é o lançamento da Smart Experience, né? Então, não perca às 20 horas, né? A gente vai ter o evento aí da Smart aí no Minas Center, né? Também estou ansioso para saber como fazer, né, desse primeiro lote, né, que vai ter. E, no mais, eu falar que o leilão, para mim, foi muito bom, né? Tanto do ponto de vista que permite você fazer a sua transição ou não, né? Eu já poderia ter feito a transição, mas não necessariamente eu preciso largar da procuradoria do que eu trabalho, que dá para você fazer final de semana, às vezes à noite, com um grupo, cada um vai cotizando. Então, ela é excepcional para só que você tem que dedicar, né? E é o que eu falo. Quantas horas você faz no seu trabalho convencional e quantas horas você faz no trabalho do leilão? Aí, se você for mensurar isso, a hora trabalho, ela é mais incerta, porque a renda, digamos, tem que calcular como eu, pelo menos, falo assim, a renda anual, né? Mas a hora de trabalho, depois que você for ver, ela é muito mais compensadora, né? Então, assim, não desistam, é frustrante, mesmo a gente também, que já tem muito tempo, às vezes fica frustrado com as coisas, mas é saber que faz parte, entendeu? Você ir garimpando, a questão das cotizações, e com calma que os grupos vão se fazendo, leia as lives, faça os cursos, né? Escutem as aulas, e que a uma hora aí você vai ser contemplado com o fruto do seu trabalho, né? E que é muito bom. Muito bem pontuado, gente. E aí, ó, o Ayrton falando de assistir às aulas, de perseverar, né, de correr atrás do objetivo, e às vezes não vem, né? Exige uma dor, existe ali uma dedicação. O Ayrton, por exemplo, no auge aí de 26 anos de arrematação, com toda a expertise, eu vejo o Ayrton toda semana participando das imersões ao vivo da comunidade. Imagina, o Ayrton podia falar, não, já sei tudo, eu não preciso participar. Boa parte do que tem nas imersões, para ele já é trivial. Mas se pega um hackzinho numa imersão dessa, já melhora as arrematações, ele já faz ali uma ambiência com os colegas para arrematar cotizado, troca figurinha. Então, muito importante essas dicas de que perseverar, de correr atrás, de conhecimento. E muito bem lembrado, gente. Smart Experience 2025. Para quem é smartano, hoje, né, vai ser aberto, tá, o primeiro lote. Então, não marquem toco. Parcerias que a gente nem imaginava acontecem a partir de um evento presencial desse. A gente, graças a Deus, consegue desbravar a distância pelo online? Consegue. Mas quem aí já teve no Smart Experience 2023, 2024 pode falar, né? Parcerias que já tinham começado se fortaleceram, pessoas que não se conheciam passaram a se conhecer e começaram a unir forças para arrematar, ganhar dinheiro em conjunto. A mudança de profissão, se quiser, pode vir no horizonte, mas o Ayrton pontuou muito bem. Não necessariamente pode ser uma renda complementar, uma big renda complementar, maior do que sua renda principal, mas calibrando ali, talvez valha a pena o fluxo de caixa manter, sim, né? Vale a pena manter, na maioria das vezes. Teve uma pergunta que você... Dá para largar tudo e viver de leilão? Dá, possível né? Agora, é racional? Eu falo assim, vai com calma, né? Você não precisa, você não precisa largar tudo. Vai fazendo para você ir, eu acho que com ponderabilidade. Vai com calma, arremata o seu primeiro, o seu segundo. Depois de você arrematar, depois de 4, aí você vê qual a hora melhor ou não para você fazer a sua transição. Mas vai com calma que é possível, dá para juntar as duas coisas. Dá para conciliar. Dá para conciliar. Gente, você não precisa, para ter resultados expressivos como o da Ayrton, trabalhar 8, 10 horas por dia para o leilão. Não. Se você fizer ali 2 horas por dia, algumas horas por semana,
você consegue ter resultados expressivos. Você não precisa abandonar a sua renda principal ou sua fonte de segurança. Tá? O leilão é bom por conta disso, igual o Ayrton falou, marginalmente ele te traz em quantidade de horas muito mais retorno. Ah, mas você pode ter um problema de fluxo de caixa e tal. Então, vão com calma, comecem a ganhar dinheiro com os leilões e lá na frente vocês colocam uma eventual transição de carreira, né? Faz o financiamento, tenta com a alavancagem na caixa para começar, então tudo tem imóvel, igual você mesmo já falou, né? Tem mais de 30 mil imóveis, né? E entra uma quantidade e sai. Então, é garimpando que vai achar. A pepita de ouro não fica sempre em todo quanto é lugar, mas elas existem e tem gente que está se aproveitando disso. Com certeza. Né? A gente, é um ambiente de prosperidade, tem gente enriquecendo com isso. Tá? Então, é um ótimo ramo de investimento. A ideia de trazer essas lives para vocês é inspirar e passar conhecimento. Ayrton, mais uma vez, muito obrigado. Quero ver, às vezes vamos fazer uma live daqui a alguns meses, vamos ver de 116 para quantos que já passou. Valeu demais, meu parceiro. Tá bom, obrigado, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Aqui, ó, dica aqui também, tá, gente? Ó, Smart Leilões, clica na setinha aqui, ó, e sigam o Ayrton lá no Instagram para trocar figurinha com ele também. Abraço, tchau, tchau.